Boa tarde, sejam todos bem-vindos. São 14 horas e 59 minutos no horário de Brasília, no Brasil. É hoje, 17 de novembro de 2023. Sintam-se acolhidos, vocês estão no canal do Grupo Pesquisa GIDS, Aterre Seus Sinais. Aqui vocês já sabem, em cada encontro nós embarcamos juntos em uma jornada fascinante pelos fenômenos da Terra, desvendando segredos, debatendo bastante. Então, considerem este canal como uma porta de entrada para o universo de conhecimento científico que revela os intricados sinais que a Terra nos envia diariamente a partir de um olhar geográfico, mas sempre dialogando com outros saberes. Se você estiver aqui pela primeira vez, saiba que não é apenas um canal, é uma convocação para compreendermos, respeitarmos e celebrarmos a maravilha que é o nosso planeta. Cada live que nós organizamos, existe uma preocupação em fundamentar os temas envolvendo especialistas que desvendarão os mistérios dos fenômenos naturais que moldam o nosso mundo. Seja a dança misteriosa do clima, que a gente vai trabalhar hoje, sejam as histórias entrelaçadas nos ecossistemas ou os sinais premonitórios que a Terra nos oferece. Estaremos aqui para explorar, aprender e compartilhar. Saibam que a ciência é a bússola que nos guia e o conhecimento é a chave que abre as portas para a compreensão. Estaremos, a partir desse momento, imersos nas descobertas mais recentes, nos debates, nas pesquisas de temas que estão nos envolvendo. Então, sintonizem, participem, deixem seu like, né? Nós estamos, nesse exato momento, conectados em rede através do Facebook, do Instagram, além do canal do YouTube. E nós teremos aí, amanhã, a partir de amanhã, o áudio também disponibilizado pelo GIDS Podcast. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande, tá certo? E líder do grupo de pesquisa GIDS. Antes de chamar o nosso convidado a acessar a sala, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos no canal. Sem o apoio de vocês, não chegaríamos hoje à marca de 14 mil inscritos. Vocês já sabem, mas é sempre bom falar, sempre bom lembrar, que você pode ajudar o canal realizando sua inscrição, basta apenas deixar o seu boa tarde, participar através do chat. Aproveite para deixar o seu like e compartilhar o link em suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Agradeço de coração por terem aceito o convite para compartilhar a próxima hora aqui no canal, recepcionando o professor João Lima Santana Neto. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde, professor. Sinta-se acolhido. Vou apresentar antes o professor e vou explicar para vocês a dinâmica e também saudá-los quem já está online. O professor João Lima, professor titular do Departamento de Geografia da FCT, da Faculdade de Ciência e Tecnologia Unesp, bacharel em Geografia, mestre, doutor na área de Geografia Física pela Universidade de São Paulo, livre docente e titular pela Unesp, é professor visitante em diversas universidades no Brasil e na Europa. Já foi presidente da Associação Brasileira de Climatologia e fundador da Revista Brasileira de Climatologia. O professor João Lima, ele coordenou o programa de pós-graduação em Geografia, foi adjunto e coordenador de área da Geografia na CAPES e pró-reitor de pós-graduação da Unesp. O professor João Lima, ele tem um currículo muito extenso. Caso ele queira mais alguma informação mais específica sobre a sua atuação, eu vou deixá-lo à vontade a fazer isto. Antes de passar a palavra, professor, deixa eu só saudar aqui, professor, quem já está online. Boa tarde para você que está online, a Denise Oliveira, a Maria da Penha, sejam bem-vindos, a Dilson Ribeiro, seja bem-vinda, Dilson, Ivone Cato, seja bem-vinda, Dalva Andrade, seja bem-vinda, Keila Maria Ardoim, seja bem-vinda, Keila Ju Bueno, que está sempre participando das lives, sejam bem-vindas, Ju Bueno, Clara, seja bem-vinda, Rejane e Karina Matos, por enquanto aqui, que boa tarde, ela é da Universidade Federal do Paraná, Karina, desejando boa tarde aqui para o senhor, professor. Professor João Lima, seja bem-vindo mais uma vez, sinta-se acolhido. Quer acrescentar mais alguma coisa, professor? Não, tá bom. Eu passo a palavra inicial para o senhor e a gente, só para explicar, né, a gente conversou aqui a dinâmica e aí eu queria pedir um pouco a paciência, né, de quem está nos assistindo, porque eles estão acostumados, professor, em a gente estar conversando. Aí, de vez em quando, é que a gente chama um especialista. Então, quando a gente chama um especialista, gente, só para você que está aqui pela primeira vez e que não está acostumado, a gente primeiro tem uma exposição, vocês podem perguntar à vontade, mas as perguntas elas vão ser destacadas aqui. Só depois é que nós vamos habilitar para ter um diálogo, para não quebrar o raciocínio do professor, tá legal? Professor João Lima, por favor, a palavra está contigo.
Ok. Bom, em primeiro lugar, agradeço ao professor X por esse convite, para a gente estar conversando nessa tarde de sexta-feira um pouco sobre as mudanças climáticas, o El Niño e o seu impacto no território brasileiro, né, com um enfoque maior na questão da saúde. Mas eu gostaria de colocar isso num contexto mais amplo, que é o contexto desses dilemas e desafios que a humanidade está enfrentando nessa primeira metade do século XXI, né? Desafios gravíssimos, tanto do ponto de vista social, com o aumento da pobreza, aumento da concentração de renda, desafios econômicos e desafios ambientais, onde se encaixa a questão das mudanças climáticas e dos eventos extremos que têm afetado uma boa parte da população mundial de maneira bastante grave, né? Então, eu preparei alguns slides para tocar nesse tema e vou falar rapidamente sobre as mudanças climáticas, sobre o El Niño, como é que se dá esse fenômeno, né? E os seus impactos na saúde, mostrando alguns cenários possíveis de acordo com as projeções especialistas do painel de mudanças climáticas têm feito. Claro que tudo isso dentro de uma perspectiva que é a minha, por ser geógrafo, né, assim como o Xisto, né, é uma discussão dentro um pouco das perspectivas do clima como um fenômeno geográfico. Bom, então, para começar, acho que é muito importante a gente falar um pouco sobre as mudanças climáticas, porque, apesar de ser muito falada, ela é pouco compreendida. Talvez o termo mais adequado para mudanças climáticas, na verdade, não seja mudanças climáticas, mas sim alterações climáticas. Por quê? Porque mudanças climáticas é um termo que se refere às mudanças que o clima teve ao longo da história geológica da Terra, ao longo de milhões de anos. Então, quando se fala em mudanças climáticas, nós estamos falando daquelas mudanças de origem natural, aquelas que ocorrem em função da posição da Terra em relação ao sistema solar, das mudanças do Sol em função das manchas solares, ou ainda em função de outros fatores, como vulcanismo, atividade vulcânica aqui no planeta e assim por diante. Então, o termo mais correto para mudanças climáticas é falar do clima da Terra como um clima do passado. Alterações climáticas é o que nós estamos vivenciando nesses últimos séculos, que tem a ver com outra questão. Então, é uma questão de escala, né? Então, é por isso que eu gostaria de mostrar nesse slide essa diferença, para que a gente tente compreender um pouco como é que os diversos fenômenos climáticos agem sobre o planeta e nas escalas temporais. Então, quando nós falamos de mudança, nós estamos falando de processos globais, de longa duração e ao longo da história do planeta. Então, são as grandes glaciações, o período de aquecimento do passado. Nós tivemos já períodos na Terra, no nosso planeta, muito mais quentes do que o de hoje e muito mais frios do que o de hoje. Tá? Só que, em boa parte desse período, não havia ainda humanidade vivendo no planeta, então, obviamente, que só as pesquisas paleoclimatológicas é que podem nos dizer como é que isso aconteceu. Quando nós falamos em fenômenos que nem El Niño, por exemplo, nós estamos falando de variabilidade climática, não de mudança. Por que variabilidade? Porque o El Niño é um fenômeno natural, né? É um fenômeno que acontece em função da inversão da temperatura da água do Oceano Pacífico Equatorial, e que quando essa água se aquece muito na superfície, ela acaba mudando o padrão do clima global. Eu vou falar um pouquinho mais disso mais adiante, né? E quando ela muda o padrão de clima global, áreas que eram úmidas passam a ser secas, outras áreas que eram secas passam a ser chuvosas, umas áreas que eram mais frias ficam mais quentes, outras que eram quentes ficam mais frias. Então ele altera o padrão, mas por um curto espaço de tempo, de meses, ou no máximo alguns anos. Então, variabilidade é o termo que a gente usa para mostrar como é que determinados fenômenos afetam o clima do planeta, mas dentro de uma duração mais intermediária, vamos dizer assim, e regional. Nunca é um fenômeno que abrange o planeta inteiro. O El Niño, por exemplo, não afeta a Europa, certo? Assim como a oscilação decadal do Pacífico também não afeta a África. Assim como a oscilação do Atlântico Norte, que é um outro fenômeno também de variabilidade que nem o El Niño, ela também não afeta a América do Sul nem o Brasil. Então, esses fenômenos, eles são regionais, são regionalizados no mundo, né? E eles têm duração mais... são fenômenos de média duração. E, por outro lado, nós temos variações climáticas do tempo ao nível do dia, do nosso cotidiano, né? Do que está acontecendo hoje, o que vai acontecer amanhã, o que aconteceu ontem. Ou seja, são pequenas variações do tempo que ocorrem de acordo na escala do nosso cotidiano, do cotidiano da sociedade.
Então, uma tempestade violenta que acontece no período de algumas horas, ou então uma pequena onda de calor que acontece durante 3 ou 4 dias. Esses fenômenos são do curto período, então do tempo histórico, e eles acontecem em período de horas ou dias, tá certo? É o ritmo. Então, nós temos que saber distinguir, para cada uma dessas escalas, quais são os fenômenos, como eles acontecem e qual é a abrangência dele, e a sua duração do ponto de vista temporal, tá? Então, na escala global, como é o caso das mudanças climáticas gerais, né, o aquecimento global, ele é global, é uma coisa generalizada. Generalizada porque ele não significa que em todos os pontos do planeta ele está acontecendo. Tem áreas onde a temperatura não subiu muito, outras áreas que subiu bastante, né, porque ele é um fenômeno global, mas que existem nuances locais e regionais. Na escala regional, como é o Ninho, é a escala da organização, que a gente consegue compreender como é que um fenômeno atua sobre um determinado espaço, como é que ele desorganiza esse espaço. E na escala local, como é o caso do ritmo, é a especialização, ou seja, uma coisa que acontece na zona sul de São Paulo, ou alguma coisa que acontece num pedacinho ali do sertão do Cariri, em alguns centenas de quilômetros quadrados, por algumas horas. Então, bom, eu já falei isso aqui. Na escala global, vamos começar por ela, que é o das mudanças climáticas ou das alterações climáticas. Isso tem a ver com a situação do planeta Terra no universo. Ou seja, o clima da Terra muda porque muda a relação entre a Terra e o Sol. O Sol é a nossa grande fonte de calor e de energia. Portanto, é o Sol que define, vamos dizer assim, os climas do planeta. É claro que aí a massa continental e oceânica, a existência de montanhas, tudo isso vai fazendo com que o clima varie de um lugar para o outro. Mas do ponto de vista do planeta, o Sol é a nossa grande fonte. E, portanto, só ele vai nos explicar por que a temperatura do planeta aumenta ou diminui. Então, são 3 os grandes fatores que fazem com que a Terra passe por um período de muito aquecimento ou de resfriamento, do ponto de vista natural, sem que a humanidade estivesse presente e afetando o clima do planeta, né? Estou falando de fenômenos naturais. Então, o primeiro deles é o grau de excentricidade orbital em torno do Sol. Ou seja, como todos sabem, a Terra gira em torno do Sol. Só que a Terra não gira em torno do Sol sempre com movimento uniforme. Tá? Num período de 90 a 100 mil anos, a Terra passa a girar em torno do Sol de uma maneira mais elíptica e outras mais central. Ou seja, tem períodos em que a Terra está mais próxima do Sol e períodos em que a Terra está mais distante do Sol. Quando a Terra está mais próxima do Sol, são períodos de aquecimento. Quando a Terra está mais afastada do Sol, são períodos de resfriamento natural. Só que isso é um período de 100 mil anos. Entretanto, nós temos um outro movimento da Terra, que é a obliquidade do eixo de rotação, que nós chamamos de obliquidade da eclíptica, né? Que é esse eixo de 23 graus, né? Todo mundo sabe que a Terra tem um eixo inclinado de 23 graus e que, por conta disso, as estações do ano são diferentes no hemisfério norte e sul, né? Quando aqui é primavera, no hemisfério norte é outono, quando no hemisfério sul é verão, no norte é inverno e assim por diante. Só que esse eixo de inclinação da Terra, ele também varia. Ele chega a 21 graus e vai até 24,5. Quanto mais inclinado tiver a Terra, mais aquecimento ela vai ter. Quanto menos inclinada, menor vai ser o aquecimento. E esse fenômeno acontece a cada 40, 50 mil anos. E por último, é o periélio, ou seja, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, mas ela roda que nem um peão. Então, a cada período mais ou menos de 10 mil anos, já que dura 20 mil o movimento inteiro, a cada período de 10 anos inverte-se as estações. Ou seja, há 10 mil anos atrás, agora nós não estaríamos na primavera, né? Nós estaríamos no outono. E o nosso inverno seria em dezembro, e não em janeiro, e não em julho, né? Porque a Terra passa de uma posição para a outra. E quando ela faz essa transposição, ela vai mudando as estações do ano e também vai havendo maior concentração de calor armazenado, principalmente nos oceanos. Então, a combinação desses 3 fenômenos geram grandes mudanças climáticas do planeta. Bom, isso para dizer que, independente da humanidade estar presente no planeta, a Terra estaria se aquecendo. E ela estaria se aquecendo, eu vou voltar esse slide, por causa disso. Esse é um quadro aproximado da temperatura média do planeta nos últimos 20 mil anos. Então vocês estão vendo por ele que até de 20 mil anos até quase 10 mil anos atrás, a temperatura média do planeta era de 4 a 5 graus mais baixa do que hoje. Foi a última glaciação.
Foi o último grande período glacial. Quando a glaciação acabou e a Terra se esquentou, os grupos humanos puderam se espalhar pelo planeta. Áreas que antes eram cobertas por neve deixaram de ser e passaram a ser ocupadas pelo ser humano. Né? Foi o grande período do Holoceno, né, em que a humanidade começou a se espalhar por todo o planeta. E nesses últimos 10 mil anos, a temperatura tem estado mais ou menos estável, com 1 grau a mais ou 1 grau a menos em relação a essa média. Né? Para vocês verem que 1 grau não é pouca coisa, né? Porque tudo que está acontecendo agora com esse aquecimento global tem a ver com mais ou menos 1 grau mais quente do que a média. Então, independente da humanidade estar presente, a Terra estaria se aquecendo. Esse daqui é um outro gráfico que mostra o que tem acontecido nos últimos 5 mil anos. Então, vocês estão vendo, por exemplo, que nós tivemos um aquecimento, que foi o ótimo do Holoceno, né, há cerca de 3 mil anos atrás, em que a temperatura era muito maior do que ela está hoje. Aliás, o aquecimento medieval foi quando os vikings ocuparam a Groenlândia, por exemplo, que a Terra estava muito mais quente do que hoje, também aconteceu há cerca de 600, 700 anos atrás. Então, o que está acontecendo hoje não é novidade para o planeta. É isso que acho que é importante saber. Né? Porque tudo parece assim, olha, é uma catástrofe, não tem o que fazer. Não, não é bem assim. O planeta já vivenciou períodos mais quentes e mais frios, inclusive, mais recentemente, com a humanidade vivendo sobre o planeta. A questão maior é que, hoje, nós temos quase 7 bilhões de pessoas vivendo em todos os cantos da Terra. Há 500 anos atrás, quando os vikings pararam de ocupar a Groenlândia porque começou o resfriamento global, né? Depois daquele aquecimento, e eles não conseguiam mais atravessar o Atlântico Norte por conta do gelo das banquisas, eles puderam ocupar outros espaços da Noruega, outros espaços da Escandinávia, porque havia terras disponíveis. Hoje não tem isso. Hoje seria inimaginável você tirar 10, 20 milhões de nordestinos da zona mais árida do semiárido, né, e transportá-la para outro lugar. Não dá para tirar a cidade de Miami da rota dos furacões. A cidade está lá, ela nasceu lá, ela está com 5 milhões de habitantes, você não consegue mais. Ou seja, o planeta, não é que o planeta tenha mudado muito, mas o papel que a humanidade tem impregnado o planeta com 7 bilhões de pessoas, com fixação dessa população em cidades e assim por diante, é que tem feito com que a humanidade fique muito mais vulnerável aos eventos climáticos. Né? Para vocês terem uma ideia, esse é um gráfico só dos últimos 130 anos. Para vocês verem que houve um período de resfriamento no final do século XIX, começo do século XX, um período intermediário até a década de 70, mais ou menos, e a partir da década de 70, 80, né, as barrinhas vermelhas mostram esse aumento de meio grau, quase 1 grau, nesses últimos 50 anos, 40, 50 anos. E é disso que nós estamos falando de mudança climática. Como eu disse, não é o termo mais adequado, deveria ser alteração climática, a mudança é uma coisa mais ampla. Mas, independente disso, a grande questão é, o problema é o clima ou o problema é como é que nós estamos gerindo o espaço? Como é que nós estamos organizando o espaço? Aonde nós estamos vivendo? Né? Nós estamos vivendo em encostas, nós estamos vivendo em lugares à beira-mar, onde as ressacas e o oceano, em períodos de maior aumento de amplitude de ondas, pode alcançar. Nós aterramos os mangues, nós desmatamos florestas. Então, a questão climática, antes de mais nada, ela é uma questão social e econômica. Então, não adianta olhar para a atmosfera e dizer assim, precisamos salvar o clima, vamos salvar a Terra e combater a mudança climática. Mudança climática não é algo que você combata. O que você tem que combater, na verdade, é como é que nós estamos organizando o espaço. Aonde nós estamos vivendo? Nós estamos respeitando as leis da natureza? Nós estamos obedecendo o equilíbrio que existe entre a atmosfera e a superfície? Então, combater, se é para combater alguma coisa, nós temos que combater, na verdade, são as desigualdades sociais, é a pobreza, é o desmatamento, é tudo que está na superfície. A atmosfera é um reflexo do que nós fazemos na superfície. Bom, então dentro desse quadro mais amplo, nós temos o clima do planeta, que ele é regido por normalidades e, vamos dizer assim, anormalidades. Anormalidade no sentido de que elas são mais raras. Existe um clima padrão, né? Cada lugar do planeta tem o seu clima padrão, assim como no Nordeste, no Sudeste, na Amazônia, todo mundo mais ou menos sabe como é que é o seu clima padrão, né? Eu sou do Sudeste, eu sei, o clima do estado de São Paulo é o seguinte, é um verão quente e chuvoso,
e o inverno, que é mais seco e um pouco mais frio. É isso que se espera. Quando você tem seca no verão, ou quando você tem calor no inverno, é que nos pega desprevenido. E é aí que isso tem um impacto. Então, o impacto é quando o clima se comporta de uma maneira que a gente não espera. Só que nós não podemos esquecer que se há algo que o clima sabe fazer, é ser inesperado. O clima tem uma característica de ser um sistema caótico. Então, ele é muito mais irregular do que a gente gostaria que ele fosse. E, para piorar, tem esses eventos de escala regional que interferem nesses padrões e fazem com que o clima esperado se modifique. Como é o caso da oscilação do Atlântico Norte, oscilação decadal do Pacífico, e também, como é o caso do que eu vou falar agora, é o ENOS, né? ENOS, que significa El Ninho Oscilação Sul. O que é o El Enos? O que é o El Ninho? O El Ninho é um fenômeno natural que acontece no Oceano Pacífico, na altura do Equador, em que há períodos em que a água se aquece acima da média. E quando ela se aquece acima da média, ela passa a ser uma área de baixa pressão e não de alta pressão. Quando a água do oceano é mais fria, a superfície do oceano troca temperatura com a atmosfera e faz com que ela vire uma área de alta pressão, ou seja, o ar sai do alto da atmosfera e vem para a superfície. Quando a água do mar se aquece, vira uma área de baixa pressão, porque está muito quente, né? E o ar quente é mais leve. Portanto, o ar que está sobre o Oceano Pacífico sobe, transformando essa área em baixa pressão. E isso acaba modificando o clima de toda essa área em volta do planeta, né? Aqui tem um exemplo claro, né? Como vocês estão vendo aqui, essas são as células de Hadley, né? Onde o ar sobe e onde o ar desce. Então, vocês percebem que quando você tem uma mudança de temperatura num lugar que antes era mais frio e passou a ser mais quente, inverte-se a ordem da onde que o ar sobe e onde o ar desce. Então, o El Ninho, ele inverte a posição entre a Amazônia e o Oceano Pacífico Equatorial. Né? O normal agora seria o quê? Seria que na Amazônia nós tivéssemos baixa pressão, portanto, na Amazônia a gente estaria recebendo toda a umidade e os ventos do Oceano Atlântico, e essa umidade começava a ser jogada para o sudeste do Brasil. Né? Porque existe um grande anticiclone na América do Sul, em que o ar sai do Atlântico, entra pelo Maranhão, pelo Pará, vai até a Amazônia, desce pelo Mato Grosso e chega até São Paulo, Minas Gerais. Ele volta para o oceano, volta um círculo, tá certo? Ora, se na Amazônia ele deixa de ser essa área por onde esse ar passa, e esse ar agora ele é puxado para o Pacífico Equatorial, porque lá é a zona de baixa pressão, essa umidade que deveria voltar pelo centro-oeste e sudeste, não volta. Ele vai para o Pacífico Oriental, ou ele para o Pacífico Central, ou ele sobe para o Hemisfério Norte. Resultado, como as chuvas de outono, de primavera e início de verão no centro-sul do Brasil tem a ver com a umidade que vem da Amazônia, se essa umidade da Amazônia não vier, não tem chuva. E como a zona de baixa pressão foi para o Pacífico Central, nem na Amazônia chove. Ou seja, você só teria a umidade da evapotranspiração da floresta, não teria a umidade que vem do oceano, porque ela passa direto. Resultado, nós temos uma seca prolongada na Amazônia e deveríamos ter um período mais chuvoso no centro-sul do Brasil por causa da entrada das frentes frias. Só que isso não está acontecendo. Por quê? Porque com as queimadas, com o desmatamento, toda essa região, principalmente do norte do Mato Grosso, de Goiás, Tocantins, sul do Pará, perdeu uma tal quantidade de área florestada que a umidade diminuiu terrivelmente. Os rios voadores ficam completamente comprometidos e não há esse jato de umidade vindo para o sul. Então, esse calor todo que se forma na Amazônia forma um bolsão que vai se expandindo e ocupando o sul do centro-oeste, a região centro-oeste inteira e depois a região sudeste. Ou seja, quando o El Ninho atua, era de se esperar que houvesse mais chuva em São Paulo e não seca. Só que essa secura da Amazônia, por conta agora da ação humana, se expandiu de tal maneira em que o ar quente e seco veio em direção ao sul do país. Bom, já falei disso, né? Aqui é mais ou menos um mapa global mostrando o que acontece em anos de El Ninho. Então, é normal, como vocês estão vendo, toda a Amazônia, que ele fique seco, mas chuvoso no Pacífico
equatorial, porque, como eu disse, como lá é mais quente, agora virou uma área de baixa pressão, né? E deveria ser mais chuvoso aqui no centro-sul, principalmente na região sul do Brasil, pegando até São Paulo. Mas o que está acontecendo dessa vez é que esse seco da Amazônia, ele tem aumentado a área de atuação dele, chegando até São Paulo e Paraná. Isso é mais atípico ainda. Isso está acontecendo agora por conta da ação humana, sem dúvida alguma, né? E do aumento da temperatura. Os efeitos do El Niño na América do Sul já são conhecidos. Em geral, o El Niño provoca secas no Nordeste e na Amazônia e períodos de muita chuva na região Sudeste e Sul. Tá? Isso é o clássico. Tá? Tanto que os nossos grandes desastres de precipitação no sul do Brasil, como foi aquele de Blumenau há algum tempo atrás, como aconteceu no Rio de Janeiro, tem a ver com anos de El Niño. Né? E o Laninha é o contrário. O Laninha é seco para a região centro-sul do Brasil e ele é chuvoso mais para o Nordeste e para a Amazônia. Agora, tudo isso está acontecendo num quadro de aquecimento global, como mostra esse mapa do Brasil. Esse mapa do Brasil está mostrando o quê? Que na década de 90, as áreas que vocês estão vendo em vermelho e amarelo são aquelas áreas que estavam ligeiramente mais quentes que a média. A partir da década de 2000, olha o que acontece em toda a região norte, principalmente Pará, a parte oriental da Amazônia, parte também do Mato Grosso, aqui no Pantanal, tá? Como houve um aumento, não só da temperatura, como um aumento de anomalias e, portanto, aumento de eventos extremos. E agora, na década de 2010 a 2020, aumentando mais ainda a intensidade das temperaturas e também dos eventos extremos. Então, o que nós estamos presenciando é que o clima do planeta está se aquecendo, que fenômenos como o El Niño, Laninha, quando eles estão atuando, eles estão ficando muito mais potentes e mais fortes. E, por outro lado, nós estamos ficando muito mais vulneráveis, porque nós estamos utilizando o solo do nosso planeta, construindo cidades insustentáveis, aumentando a pobreza, e tudo isso forma um caldeirão, né? Um caldeirão pronto para explodir a qualquer momento, né? Esse El Niño de 2023, por exemplo, dá para ver aqui que onde está essa cor mais branca, que bem no sul do Mato Grosso, o estado de Mato Grosso do Sul, todo o centro-oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, é a região onde as temperaturas estão passando dos 40 graus. Né? Uma coisa inimaginável até pouco tempo atrás. São recordes de temperatura que não são conhecidos desde que existe um instrumento medindo isso, né? Ou seja, há um século, vamos dizer assim. Então, isso é muito preocupante, porque nós não estamos preparados para isso. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora, meio rapidamente, né? Bom, as mudanças climáticas trazem uma série de alterações no nosso cotidiano, na economia, na nossa organização do espaço, e uma das coisas derivadas disso é a saúde, ou, no caso, o aumento de enfermidades. E a gente sabe que as cidades, onde a maior parte da população hoje vive, não importa se é cidade pequena, média ou grande, nas áreas urbanas de maneira geral, isso é muito mais perverso, porque nós estamos aprisionados dentro da cidade. É como se a cidade fosse uma armadilha ambiental que nos força a viver o calor, o clima urbano, que nos força a viver as enchentes urbanas, que nos força a viver a expansão dos vetores de enfermidades, porque nós não podemos sair de lá. Né? Então a cidade acaba virando uma armadilha ambiental. E no caso do Brasil, as principais doenças são essas que estão aí nesse quadro, todo mundo conhece, o CID-10, né, as principais enfermidades do Brasil, mas as duas que matam mais pessoas, ou que também têm mais internações no Brasil, são as doenças do aparelho circulatório e do aparelho respiratório, que são exatamente as duas mais afetadas pelo clima. São dois tipos de enfermidades onde o clima tem um papel muito importante. Ele não é só a característica individual da pessoa, né, o seu quadro de bem-estar ou de saúde, mas também é o aumento de temperatura, o aumento da amplitude térmica, é a diminuição da umidade, tudo isso forma um quadro que agrava as condições de saúde. Né? Não é que o calor vai matar o cidadão, o calor ele vai aumentar a indisposição ou vai diminuir a resistência de determinados tipos de pessoas a enfrentar problemas do aparelho respiratório, do aparelho circulatório. E a gente sabe que, no caso da mortalidade e da morbidade, eles também não afetam a todos da mesma maneira, né? Então, as crianças, elas são, em geral, muito mais afetadas pelas doenças do aparelho circulatório e respiratório, enquanto que
a população adulta sofre menos e a população idosa, principalmente a partir dos 60 anos, também é muito afetada por esse tipo de enfermidade, ou pelo conjunto de enfermidades. E do aparelho digestivo também, né? Mas eu vou falar mais do aparelho respiratório e circulatório, porque eles têm mais sincronia com o clima, né? Os principais efeitos na saúde, provocados pelo calor, dito pelos especialistas da área de saúde, né, tem a ver... Bom, é uma infinidade de enfermidades e a influência é muito grande, né? Por quê? Nós precisamos considerar que o excesso de calor ele provoca uma reação generalizada no corpo humano, porque ele mexe com a nossa circulação. O corpo tem que mandar mais sangue para a pele para tentar baixar a temperatura, né? Principalmente as pessoas que estão expostas mais ao sol, expostas ao calor, né? Ao ar livre, coisas desse tipo. Então, essa termorregulação mexe com todo o nosso metabolismo e mexe com uma série de órgãos, fazendo com que alguns se sobrecarreguem. Então, dependendo desse calor e dependendo do quadro de saúde da pessoa, ele pode ser mais grave ou pode ser menos grave. Mas, em geral, nós temos problemas como... Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não tenho tempo, mas desidratação, que todo mundo sabe, né? A perda de líquido pelo corpo por causa do calor. Problemas respiratórios. Por quê? Porque a nossa mucosa nasal e todas as vias aéreas, eles se ressecam. Então, pessoas que têm problemas com alergias passam períodos terríveis, né? Quando acontece esse tipo de coisa. O aparelho respiratório ele fica muito mais suscetível à ocorrência de infecções, crise de rinite, asma, sinusite, bronquite, por aí vai, né? A insolação, ou seja, a incidência direta da insolação sobre o nosso corpo, a nossa cabeça, né? De certa forma também é muito preocupante porque ela traz distúrbios no mecanismo que controla a temperatura corporal, males da pele, então problemas muito sérios como micose, outras infecções causadas por fungos, inchaço, pessoas que têm problemas de circulação, porque aí o sangue, né, muda a forma com que ele percorre nosso corpo, as alterações na pressão e o infarto ou derrame, em casos mais graves, né, principalmente quando as temperaturas passam de 32 graus na sua média, mas principalmente quando à noite a temperatura não abaixa. Na verdade, muitas vezes o pior problema não é tanto a temperatura máxima durante o dia, mas é quando anoitece e a temperatura permanece acima dos 25, 26, 27 graus à meia-noite. O corpo não consegue descansar, né? E isso afeta profundamente. Bom, indo para o fim, o professor Monteiro, que é um grande pesquisador, né, recém-falecido, mas ele criou uma proposta de teoria clima urbano para falar das relações do clima, a cidade, a saúde, onde ele mostra que o clima ele afeta a saúde de três formas. Uma, pelo calor, que é o canal termodinâmico, que são essas causas que eu disse para vocês. A outra é pelo canal físico-químico, ou seja, pela qualidade do ar. É que tem a ver mais com a atividade humana, né, com as emissões de gases de efeito estufa, tanto pelos veículos, pelo transporte público, pelas fábricas, ou no caso da zona rural, por incêndios florestais, queimada da cana e por aí vai. E o terceiro, o hidrometeórico, que é o da água, né, ou seja, o excesso de chuva, de umidade ou do aprisionamento da água, no caso de enchentes e inundações, que causam doenças do aparelho, principalmente doenças como a leptospirose, diarreia, doenças de veiculação hídrica de maneira geral, né? E aí vem a dengue, chikungunya, uma série de outros vetores de insetos. Eu não vou poder falar de todos esses, mas eu queria mostrar para vocês o seguinte, que a saúde e o clima são fatores que dependem muito de como é que uma determinada sociedade vive. Como é que se dá a coesão social dentro de um certo território. Então, se nós já temos problemas suficientes com o clima se comportando de maneira diferente daquela que a gente espera, tanto pelo aquecimento global como pelo impacto da variabilidade climática, como é o Ninho, né, nós ainda temos o problema da concentração de renda e da população que vive em situações de risco. Então, pega São Paulo e Rio de Janeiro, né? Nós temos muralhas urbanas. Quase todas as cidades têm isso. Onde moram as pessoas com maior padrão de renda, melhor poder aquisitivo e, portanto, estão muito mais aptas, têm muito mais facilidade em se defender dessas alterações do que outras. Eu gosto de usar o exemplo da cidade de São Paulo. Uma cidade de São Paulo, com esse problema de inundação, né?
o cara da classe alta, da elite, ele mora num condomínio fechado a 30 quilômetros, vai trabalhar de helicóptero, desce no alto do edifício onde ele trabalha, e se ele tiver com enchente lá embaixo, o máximo que pode acontecer é atrasar alguns minutos a chegada dele até o edifício para trabalhar. Entretanto, o porteiro do prédio que ele trabalha, que mora na periferia de São Paulo, em área sem infraestrutura, numa área abandonada completamente pelo poder público, para ele a preocupação é, quando eu chegar em casa, eu não sei se eu tenho casa. Então, um mesmo fenômeno climático, ele é percebido, vivenciado, experimentado de maneira diferente, dependendo de quem é você dentro da sociedade e aonde é que você mora. Né? Daí vem a diferenciação socioespacial, né? Dentro das áreas do planeta. Eu vou pegar só um exemplo para terminar, que é o exemplo de Presidente Prudente, que é a cidade que eu morava, né? Onde eu trabalhei. Esse mapa mostra as desigualdades sociais, é um mapa da exclusão social. Então, onde você está vendo as cores mais escuras, tanto aqui a norte como aqui a leste, é onde mora a população de mais baixa renda. O quadro seguinte mostra, no caso das internações por problemas respiratórios e circulatórios da população prudentina. E vocês veem que o arco, exatamente aqui, a norte, nordeste e a leste, onde você tem o maior número de casos de internação e mortalidade, são aqueles onde moram as pessoas mais pobres. Até uma certa obviedade, né? Ou seja, é um caso de injustiça climática, injustiça social, que se juntam, aumentando o quadro de gravidade do problema. Do lado direito, do lado esquerdo, vocês estão vendo duas imagens de satélite, onde quanto mais indo para o vermelho é mais quente, onde mais indo para o verde é mais frio, mais fresco. Então, vocês estão vendo que em cima prevalecem cores amarelas. E à direita, vocês estão vendo uma imagem mostrando um bairro de classe média, com telhas de cerâmica portuguesa, são casas amplas, com quintal, com jardim, onde as pessoas têm ar-condicionado. E no quadro de baixo é um conjunto habitacional de população de baixa renda. É a Coab. Né? E aí vocês estão vendo como a mancha vermelha na Coab mostra um conjunto habitacional com casas muito pequenas, geral quase de 60 metros quadrados, num terreno de 100 metros quadrados, com 100% de área construída, muro alto, sem vegetação, sem áreas verdes e sem dinheiro para comprar ar-condicionado ou para pagar conta de luz se tivesse um ar-condicionado. Então, para vocês verem que um quadro de aquecimento global, com El Niño, com aumento de todas essas características, com uma população que já enfrenta outros tipos de problema, independente disso, a resultante é que o clima e os seus efeitos, eles têm uma característica, né, de acentuar ainda mais as desigualdades sociais. Isso é muito importante, né? Bom, eu vou indo já para o fim, porque o tempo já acabou. Eu só gostaria de dizer o seguinte, aqui, né, que as mudanças climáticas existem, elas são reais, é grave, porque a temperatura do planeta está subindo, tanto por ordem natural como por ação antrópica, e nós não estamos preparados para enfrentar. E, para piorar, nesses últimos 50 anos, o aumento das desigualdades, o aumento da pobreza, faz com que grande parte da população esteja ainda muito mais suscetível, né, aos agravamentos que esse aquecimento global está provocando sobre o planeta. Agora, nós temos que ter a cabeça no lugar, né? Não dá para ficar dizendo assim, salve o planeta não precisa que a gente salve, o planeta vive sem a gente, certo? Nós podemos sumir da face do planeta Terra, que a Terra vai continuar existindo, tá? Então, a gente tem que parar de dizer assim, precisamos salvar o planeta. Não, nós precisamos diminuir as queimadas, nós precisamos respeitar a natureza e os seus ciclos naturais, nós precisamos aprender com o planeta como mantê-lo equilibrado e fazer ações na superfície da Terra que possam minimizar o que acontece na atmosfera. Porque a atmosfera é resultado daquilo que a gente faz na superfície. Se nós queimamos na superfície, nós vamos ter monóxido de carbono na atmosfera, vai ter aquecimento global. Então não adianta combater o aquecimento na atmosfera, nós temos que combater o desmatamento na superfície. Tá certo? Tem os trogloditas, que mesmo não importa o que está acontecendo, desde que eu possa fazer meu churrasquinho no domingo, não estou nem aí. Nós temos também, principalmente na classe média, né, aquela hipocrisia, né? Não, eu vou consumir produtos orgânicos e naturais, né? Então vai lá com o seu carro,
né, emitindo um monte de CO2, e chega lá na lanchonete e pede, não, eu quero só saco descartável, eu não posso usar plástico. Ou seja, as pessoas que não têm compreensão de que, na verdade, boas ações não bastam. Você precisa ter uma compreensão no seu dia a dia do que você pode fazer para contribuir. E a contribuição aí, no caso, na diminuição do uso de plástico, não é para combater o clima, é para combater, na verdade, a destruição do planeta. É para diminuir o uso de petróleo, né? E esse, sim, afeta o clima da Terra. Bom, mas eu queria ir para o fim. Na verdade, isso também se trata de um jogo político, né? Se nós sabemos que nós temos que diminuir as emissões, por que nós ainda continuamos produzindo veículos que consomem petróleo? Se nós sabemos que o petróleo é um grande vilão. Tá? Porque é a indústria mais rica do planeta, certo? E não estão dispostos a mudar a matriz energética. E talvez nessa figura esteja resumido, né, um pouco da chave do que eu disse, né? A gente tem uma tendência de olhar para o céu e dizer o clima está maluco, o clima está louco, tudo está diferente. E, na verdade, quem tem razão é aquela criança sensível, né, que olha para o lado e diz, sim, é o clima, olhando para uma área desmatada e uma área com poluição muito acima do que os índices aceitáveis, né, mostrando que, na verdade, não se combate o clima. Nós temos aqui combater a destruição do planeta do que nós estamos fazendo aqui na superfície. Bom, enfim, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. É muita coisa para dizer em meia hora, mas eu tentei ser o máximo resumido possível. E agora fico aqui à disposição para a gente debater e passo a palavra de volta para o Xisto. Foi ótimo, excelente, professor. Muito obrigado. Foi bem objetivo. Antes de dar continuidade aqui, gente, deixa eu só dar uma boa tarde para Jonas, quem está no Instagram, tá? A Jonas, que está no Instagram, ao PP Gel da Universidade, acho que Estadual do Rio Grande do Norte, o PP Gel UERN, a Elfra Factão e outros que estão também lá no Instagram. Dá uma boa tarde também a quem foi chegando agora. Daqui a pouco eu habilito para as perguntas, gente, mas vamos de baixo para cima. Marília Lira, a Andreita Gomes, que é do Chile, tá, professor Andreita Gomes, a Kátia, a Ivone Cardi e aos outros que foram chegando aqui, a Eliana, Maria Célia, Lineberg Júnior, Cibele, Josefa Maria, Karina, Célia, Ana Brazetti, entre outros que foram chegando aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou primeiro fazer uma síntese para quem foi chegando depois poder acompanhar o que o professor ele estruturou, tá certo? Mas eu gostaria de informar que nós estamos hoje recepcionando o professor João Lima Santana Neto, professor titular da Unesp de Presidente Prudente. Ele está abordando o tema clima e saúde, fez uma exposição, né, de uns 30 minutos. Essa live está sendo transmitida de forma simultânea para o canal do YouTube, @Gides Pesquisas, que é o canal Gides Até Seus Sinais, para o Facebook, @Gides Pesquisas, também no Facebook, e para o Instagram. E que amanhã a gente vai estar disponibilizando para o podcast, Gides Podcast. Que é sempre bom, né? Principalmente está disponível no Spotify e no Google, tá? Para quem está viajando e ouvindo também, para aprender um pouco mais. Bom, fazer uma síntese, tá, do que o professor expôs aqui. Professor, se eu cometeu algum equívoco a partir de agora, pode corrigir, fica à vontade, tá? Mas o professor, ele começou iniciando a fala dele, mostrando sobre a importância de deixar bem evidenciado que existe uma diferença, que há uma diferença entre mudanças climáticas e alterações climáticas, que o que nós estamos evidenciando seriam alterações climáticas. Não é isso, professor? Se tiver equivocado, você vai me corrigindo, tá? Ele mencionou a questão de que para mudanças climáticas são estudos paleoclimáticos, e aí eu gostaria de abrir um parênteses, tá, gente? Estudos paleoclimáticos são estudos de climas pretéritos que não tem hoje mais na região que você está de influência. Então, por exemplo, o nosso litoral no passado já foi árido, hoje não é mais, então é um paleoclima. Fenômenos, ele vai falar sobre a questão da escala, dizer que os fenômenos, ele diz que os fenômenos regionais e de média duração, que são impactantes, produzem variações climáticas, que são alterações de curto período que ocorrem em coisa de horas ou dias, né? Dá uma ênfase à escala global, falando que existem 3 elementos que são importantes para se entender essas mudanças.
que é o grau de excentricidade em torno do Sol, que o Sol é o nosso grande agente, né, e a partir da sua dinâmica é que nós temos variações e anomalias no caso do clima. Ele fala, portanto, do grau de excentricidade, fala da obliquidade do eixo de rotação da Terra e do periélio. Vocês depois retornem o vídeo para poder entender a explicação dele, tá? Eu não vou conseguir dar conta da forma como ele falou aqui, tão brilhante. Então ele vai pegar um resgate histórico dos últimos 20 mil anos, e aí eu já vou deixando o professor engatilhada aí uma questão, porque tem alguns teóricos que falam que nós estamos ensinando um resfriamento, porque eles vão pegar a escala geológica, mas, né, como o Moulon, por exemplo, mas aí fica como um debate. Vai dar uma ênfase à questão de que a gente não tem que focar no clima como problema, mas só como as pessoas estão abordando o meio ambiente, que é o espaço que é produzido, né, que como estamos organizando o espaço. Vai esclarecer o que é o El Niño, a sua origem, vai mostrar que nós estamos esse ano um período crítico, porque justamente há uma migração no processo de convecção dos alísios e portanto, a produção de chuvas que são produzidas ali pela convergência intertropical, ela sofre uma migração e ela não está ocorrendo, por exemplo, onde deveria, que seria na região amazônica, e que, salvo engano, o professor também deixa bem evidenciado que vai trazer aí fortes problemas também para o sudeste do Brasil, por conta dos rios voadores que são formados ali. E quando ele vai fazer a ponte com a saúde, vai falar que a influência climática com relação à saúde são basicamente expressas nas questões de ordem circulatória e respiratória, e que o maior problema é justamente essa variação, quando à noite você não tem uma redução dessa temperatura, isso causa um estresse corporal, tá certo? E vai finalizar com uma síntese do professor Monteiro. Qual é o primeiro nome dele, professor? Carlos Augusto. Carlos Augusto Monteiro vai falar sobre a questão de 3 fatores, que são calor, a qualidade do ar e a questão hidrometeórica. Das chuvas, isso. Da chuva, pronto. Então, gente, foi essa síntese para quem for chegando depois, tá? Eu destaquei, professor, aqui 3 perguntas que chegaram, e depois eu vou apresentar 3 que já havia sido destacada antes, tá? A primeira aqui por que a água do mar se aquece gerando o El Niño? A segunda, de Josefa Maria: as bombas e armas que Israel está usando contra o povo de Gaza, né, pode afetar a atmosfera com esse tipo de gases, devem ser venenosos, como a bomba de fósforo, etc. E qual mal Israel contribui com o aquecimento? Só como é de ordem geopolítica, o senhor fica à vontade em responder, fica à vontade, tá? Pergunta: quais os motivos de Manaus e Redondeza para esta fumaça que Manaus tem experimentado? Como resolver ou minimizar este problema? Podemos elencar a educação como eixo principal? Uma contribuição de Marília Lira. Professor? São coisas bem díspares, mas vamos lá. Vou começar pela última, né? Bom, não há dúvida. Material particulado da atmosfera significa que ele foi tirado da superfície. Certo? E tirando áreas do cerrado onde os incêndios florestais são ou podem ter sido naturais, porque essa é uma característica do cerrado, né? De você ter incêndios, principalmente na época de inverno, onde a temperatura continua alta, mas não tem precipitação, então a floresta ela queima mesmo, e isso é fundamental para a própria regeneração do próprio cerrado, para ele se manter. Tirando isso, qualquer outra forma de incêndio e queimada é criminoso. Isso significa mandar para a atmosfera enormes quantidades de monóxido de carbono, além de outros gases do efeito estufa. Né? E, obviamente, essa fumaça, esse material particulado que está na superfície, que está na atmosfera, ele não só vai contribuir para o aumento da temperatura, porque ele ajuda a armazenar o calor que foi aí armazenado pela superfície, que não volta para o espaço, fica armazenado embaixo. Além disso, ele aumenta a quantidade de gases nocivos à saúde, provocando doenças do aparelho respiratório, circulatório, doenças dos olhos, né? E uma série de outros problemas. Então, como é que se diminui o problema da poluição ou do material particulado? É diminuindo as queimadas, é proibindo as queimadas, né?
o estado de São Paulo demorou 40 anos para conseguir proibir que se queimasse os canaviais para a colheita. E até hoje ainda existem queimadas no estado de São Paulo, mesmo com a lei proibindo, mesmo com multas e assim por diante. Então é isso que eu estou dizendo. Quando a gente fala assim, o clima está mudando. Sim, o clima está mudando. Mas ele está mudando em grande parte por coisas que nós estamos fazendo na superfície. Então, não tem jeito. É controle do uso do solo. É impedir que a floresta seja desmatada dessa maneira. E por aí vai. Quanto à questão das bombas de Israel, na verdade, pela escala, são coisas que acontecem numa área muito restrita e que, é claro, tanto material particulado, quanto material venenoso, quanto o calor gerado vai para a atmosfera. Mas ele é administrado, ele é absorvido pela atmosfera numa quantidade tão pequena do ponto de vista global que não chega a interferir. Por exemplo, teve uma época que eu estudei a influência da atividade vulcânica no clima da Terra. O Pinatubo, que foi um dos últimos grandes vulcões do planeta, nos anos 90, entrou em erupção lá no Sudeste Asiático e ele provocou a queda de temperatura no centro-sul do Brasil de mais de 4 graus. Aliás, foi quando nós fizemos em Presidente Prudente a AGB, o Encontro Nacional de Geógrafos. E foi o julho mais frio de mais de 50 anos, motivado pela emissão de gases e de poeira do Pinatubo, que como ele estava na altura do trópico e Equador, no cinturão tropical e equatorial, esse material particulado, que a gente chama material que saiu do vulcão, ele entra nesse eixo de circulação e impede que a radiação solar entre. Então, durante 6 meses a 1 ano, ele inverte, né, tudo. O lugar que, como nós lá estávamos lá em Presidente Prudente, né, era um pouquinho frio, ficou muito mais frio, e depois veio a primavera e ficou muito mais quente, porque não entrou, mas também o que estava armazenado não saía. Precisa de 3 a 4 anos para o clima da Terra absorver essa emissão enorme de calor e de gases piroclásticos de um vulcão, para ele administrar e absorver isso na atmosfera. E para você ter uma ideia, cerca de 4 a 5 erupções vulcânicas, que nem o Pinatubo, o Monte El Chichón no México, o Pinatubo, etc., equivalem a emitir para a atmosfera quase que a mesma quantidade de material particulado e gases de efeito estufa do que tudo que a humanidade produziu desde a Revolução Industrial. Para vocês verem como a coisa é complicada, né? A gente diz, vamos combater diminuindo a emissão de gases. Sim, mas uma atividade vulcânica ela é capaz de provocar algo tremendo, né, no clima do planeta. Então, assim, é tudo uma questão de escala. A questão da bomba de Israel é uma coisinha, mas a queimada na Amazônia é outra. A queimada dos canaviais no centro-sul do Brasil é outra. As queimadas no Sahel da África, também como aumento de área para a agricultura, é outra. As queimadas que acontecem também na Austrália é mais uma. Aí você vai juntando todas essas queimadas, aí o efeito no clima global é perceptível. Tanto com a piora da qualidade do ar, como pelo aumento da temperatura. Como combater? É não queimando. Certo. Professor, teve só uma última aqui, a de Karina. Porque a água do mar se aquece gerando El Niño? Isso ainda é um mistério, viu, Karina? Existem muitas hipóteses, né? Mas tem a ver com o seguinte. No meio do Oceano Pacífico, entre as Américas e a Ásia, nós temos uma área de grande depressão, que é a área mais profunda do assoalho oceânico. Né? São as regiões hipoabissais, muito, muito, muito profundas, quase 12, 13 mil metros, né, de profundidade. E vocês sabem que quanto mais profundo for, mais fina é a placa. Ou seja, a superfície da Terra, que é esse manto, né, essa superfície que nós temos, nós vivemos em cima de placas tectônicas que flutuam sob um manto de um magma mais pastoso, né? Então, quanto mais alto, como a Cordilheira dos Andes, mais profundo esse manto é. E quanto mais profundo for o oceano, ou seja, mais lá embaixo, mais estreito é. E ali, nessa dorsal, nessa região hipoabissal, que é muito rasa, é onde você tem o extravasamento de magma da camada magmática do planeta, e onde você tem
o contato desse magma mais diretamente com o oceano. Ele ajuda, ele transporta calor para o fundo do oceano. Forma-se uma bolha de ar quente. Né? E essa bolha de ar quente, ela vem subindo e explode na altura da superfície, né? Liberando aquele calor. Além disso, tem a ver com correntes, com direção de correntes. Né? Uma parte do calor, da temperatura da água do mar, que é aquecida pelos trópicos, ela também acaba depois se concentrando no Equador de tempos em tempos. Então, a circulação do superficial do oceano e a circulação em profundidade do oceano é que fazem com que as temperaturas se aqueçam de tempos em tempos. O oceano ainda é muito pouco estudado. Né? Eu vi uma vez de um oceanógrafo dizendo o seguinte, em tom de brincadeira, né? Quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, se ele, como todo bom português, do alto do barco, ele disse, terra vista, ó pai, pum, deu uma cuspidela no mar, aquele cuspe dele estaria chegando em 2000, lá em Porto Seguro. Porque geralmente demoram quase 500 anos para alguma parte do oceano circular por todas as correntes marítimas, depois as áreas também como se diz, de subida e de baixada da água, né, que são as áreas de convergência e divergência para a profundeza do oceano e volta para a superfície. Ou seja, para um pedaço da água do mar girar todo o planeta e depois áreas de ressurgência e de descência e voltar para o mesmo lugar, são 500 anos. Então, muitas vezes, também pode ser explicado que parte desse calor é um calor que ficou acumulado lá atrás, na época do grande período de aquecimento medieval, que ficou armazenado e que está andando por aí, né? Eu não sou oceanógrafo, mas o que eu sei é que os oceanógrafos ainda têm muitas dificuldades também de explicar como é que esse fenômeno acontece. E, portanto, é difícil prever. Né? Não dá para prever hoje se daqui a 5 anos nós vamos ter um El Niño forte que nem esse. Certo. Por mais que a gente tenha os modelos sobre o computador, né? Certo. Quero agradecer aqui também a presença de Matheus Alves no Instagram, Aline Gabriel, Aline de Barros. Aqui chegaram também Givanildo Gonçalves, Marília, que está agradecendo, professor, pela resposta, Rodrigo Cacho. Daqui a pouco eu vou ver se dá tempo de habilitar, nós temos ainda um ciclo de perguntas. Professor, foram 5 perguntas que foram encaminhadas no formulário, aí eu compartilhei com o senhor, eu vou fazer só 2, aí eu não sei se eu tenho alguma preferência para responder, tá no chat privado, o senhor fica à vontade, o senhor diz qual, de cima para baixo, aí eu leio para as pessoas e respondo, mas o senhor pontuou uma coisa que me chamou a atenção. Nós estamos aqui nesse canal, professor, desde 2021, acompanhando a questão das erupções, vulcões, explicando, e o senhor fala de uma coisa importante que quando o vulcão entra em erupção, a quantidade de material piroclástico que ele é lançado, e isso aí pode interferir na atmosfera e, portanto, no clima. E aí surgem, por exemplo, invernos vulcânicos, etc. Nós tivemos em 2021, 2022, uma série de eventos de erupção vulcânica. Nós tivemos o Cumbre Vieja, depois tivemos o Ronga-Tonga Rapaí, que foi lá nas Filipinas também, que foi uma explosão imensa. Em 2018, o Krakatoa. Então, nos últimos 5 anos, foi um acúmulo de várias erupções de grande porte. A minha pergunta é, estes eventos, eles podem interferir de alguma forma nesta formação do El Niño agora, assim, no sentido de amenizar ou não? Certo? De certa forma não, X, porque assim, a quantidade de material particulado, ou material piroclástico, como os vulcanólogos chamam, ela varia muito. Em geral, esses últimos vulcões, apesar de lançarem uma grande quantidade, não se comparam com o Pinatubo, com o El Chichón do México e nem com me esqueci o nome do outro. Foram 3 nos últimos 50 anos que foram assim tremendos, né? Que mudaram o padrão do clima da Terra por alguns anos. Krakatoa? Não, o Krakatoa foi no século XIX, né? Eu me esqueci o nome do terceiro. Mas enfim, o século XIX foi muito ativo vulcanicamente. E o século XX, menos. Né? E mesmo a atividade vulcânica que existiu, ela não teve o mesmo padrão de emissão de material piroclástico que teve no século XIX. Né? Nós temos que lembrar o seguinte, quando nós falamos de aquecimento global, do ponto de vista formal, o que marca o início desse aquecimento, sempre é o ponto de referência Europa e Estados Unidos, né? Foi quando o rio Tâmisa congelou pela última vez. Isso aconteceu em 1880 e qualquer coisa.
há cerca de 140 anos atrás. Quando o rio Tamisa, no primeiro inverno que ele não congelou, disse, bom, a partir daqui nós estamos percebendo claramente uma mudança climática, um padrão que está se alterando. Né? Só que o Tamisa também não congelava no período quente medieval, em 1200, 1300. Então você percebe que quando a gente fala assim, que a gente está chegando num ponto de não retorno, é porque o ciclo está indo assim, né? Esquenta, esfria, esquenta, esfria. Só que é um ciclo ascendente. Cada vez que esquenta, está esquentando mais do que o anterior. Entendi. Bom, dessas perguntas eu posso falar um pouco sobre a chuva. Como eu disse para vocês, quando nós temos um El Niño, em geral, é o centro-sul do Brasil que mais sofre com um episódio de precipitação. Para baixo é qual, professor? Só para habilitar aqui. Primeira, né? A primeira, pronto. Eu vou habilitando. Qual a influência do Enos, né, no aquecimento global? O Enos, na verdade, não afeta o aquecimento global, porque o Enos é só uma mudança de padrão, ele não está gerando mais energia, ele não está gerando mais calor. O que o El Niño provoca é intensificar determinados processos que já estão em andamento. Então, por exemplo, se você pegar o centro-sul do Brasil, né, que teve um verão muito chuvoso, e quando a gente tem um verão muito chuvoso é porque teve muita penetração de frente fria, ou as ACAS estavam muito ativas, que é a zona de convergência do Atlântico Sul. Né? Então você teve janeiro, fevereiro, março, muito chuvoso. Aí quando o El Niño entra atuando nisso, que em geral é a partir de março, é abril, maio, junho, principalmente esse El Niño, e ele traz mais precipitação, aí que é um desastre. Porque você teve 3 meses de muita chuva, depois vem mais 3, que não deveria ter, com mais muita chuva. Aí o sistema não aguenta. Aí você tem enchente, tem inundação, aumento da umidade, aumento de doenças de veiculação hídrica, propagação de vetores como do dengue, como de chikungunya, como mosquitos de maneira geral. Você tem aumento de doenças diarreicas porque a água está contaminada. Por quê? Porque os sistemas urbanos não estão com uma infraestrutura adequada, mistura de esgoto com a água que vem e por aí vai, né? Bom, enfim, tudo que você já sabe, né? Então, o Enos, o El Niño, ele não afeta o aquecimento, mas ele tem um poder muito grande de colocar em risco a integridade urbana das cidades e um papel também muito importante, aí já emendando com aquela outra pergunta sobre a segurança alimentar, tem uma importância muito grande também na questão das safras agrícolas de verão. Né? Ou seja, quando você tem uma mudança de padrão de chuva, você tem automaticamente um impacto no sucesso das safras agrícolas. Isso de maneira clara. Agora, assim como a sociedade tem a sua espacialidade diferenciada, a agricultura também. Se você é um pequeno agricultor de soja que mora no Rio Grande do Sul, né, tem uma pequena propriedade familiar, contrata mais 1 ou 2, e você tem um El Niño, e você, bem na época que você ia colher, veio aquela chuvarada toda, e você vai perder grande parte da sua produção, né, você está perdido, está endividado até o pescoço. Agora, se você é um produtor de soja no Paraná, você tem uma média propriedade, mas com uso de muita tecnologia, tem Embrapa Soja lá em Londrina, né? Você tem, a sua semente já é uma semente modificada geneticamente, muito mais resistente à chuva em excesso, eu posso controlar a colheita, ou se lá atrás, quando eu fui plantar, teve um veranico, eu vou lá e eu irrigo, porque eu tenho possibilidade de irrigação, eu vou perder menos. E se eu sou um grande sojicultor do Mato Grosso, né, o efeito vai ser completamente outro. Então, ser mais chuvoso ou menos chuvoso vai depender também de quem você é, o que você planta e qual é o grau de tecnologia que você tem capacidade de utilizar no seu plantio. Do mesmo jeito que eu usei aquele exemplo da cidade, podíamos usar no campo também. Falta água no Nordeste? Não falta água no Nordeste. Tem gente que tem água sobrando, tem gente que está passando problema de água. Mas não porque não haja a água, mas é porque a concentração também se dá dessa maneira. As propriedades onde você tem água disponível, elas valem mais e, portanto, algumas pessoas vão ter mais acesso a essa terra do que em outras. Claro que agora com os canais aí de São Francisco, né, com transporte de água, tudo isso está mudando um pouco o quadro. Mas é importante a gente sempre não desassociar as questões sociais das questões ambientais. Elas são indissociáveis.
Certo. Bom, e a outra... Bom, pessoal, eu combinei com o professor aqui, a gente, uma hora, eu fazer uma última rodada, pode ser, professor? Claro. Antes aqui eu queria só agradecer mais uma vez as pessoas que estão online, né, que estão participando online. Nós estamos recebendo aqui hoje o professor João Lima Santana Neto, professor titular da Unesp de Presidente Prudente. Essa transmissão está sendo realizada de forma simultânea pelo canal no YouTube do GIDS até os seus sinais. Você encontra o canal através do @GIDS Pesquisas, pelo Facebook também, @GIDS Pesquisas, também no Facebook, e também no Instagram, que vai ficar lá no Instagram também. A partir de amanhã vai estar sendo disponibilizado também no podcast do GIDS, GIDS Podcast, e você pode utilizar a sua plataforma preferida dentro de podcast, tem o Spotify, tem a Google e entre outras, estamos lá também. Eu queria aqui, professor, só destacar mais duas perguntas. Vou ver aqui a de Givanildo Gonçalves. Ele fez duas, eu vou escolher uma aqui. Professor, pergunta a ele se, com o degelo da Antártida, as temperaturas recordes, há a possibilidade de passar uma era glacial futuramente? Essa é a primeira. E a segunda de Rodrigo Cunha. Com o aumento dos eventos extremos do clima, tanto no campo quanto nas cidades, por que não há empenho dos órgãos governamentais em estudar, conhecer, compreender melhor os fenômenos climáticos? Professor, fica à vontade. Lembrando, pessoal, a última rodada, tá, eu combinei com o professor, nós ficamos uma hora, ele gentilmente aceitou a gente estender aí para uns 10 minutinhos, tá bom, professor? Eu vou ser bem rápido, mas vou começar por uma coisa que você colocou do professor Molion, né? Onde ele dizia que nós estamos muito mais próximos de mergulhar numa nova era glacial. Né? Bom, isso é verdade do ponto de vista de longo prazo. Né? Nós estamos num período interglacial, que está no fim, e uma nova era glacial vai chegar a qualquer momento. Só que a qualquer momento do ponto de vista da história geológica da Terra. Isso vai acontecer daqui a 1.000, 2.000, 5.000 anos. E nós temos um aquecimento acontecendo agora, que nós estamos vivenciando agora, que nós temos que resolver esse problema agora. Então é verdade, a Terra vai mergulhar numa nova era glacial no futuro. Mas até lá, se nós não cuidarmos do que nós estamos fazendo agora, não vai haver humanidade até lá. Pode ser que não esteja lá, né? Isso. Bom, na verdade, sim. Por que os órgãos governamentais não investem? Na verdade, investem. Menos do que a gente gostaria, mas investem. Tanto o INPE, o CEMADEM, nós temos uma rede de agências de pesquisa e de financiamento no Brasil que tem investido pesadamente, né, nos estudos sobre o clima. A questão é, o que adianta você dizer o seguinte, olha, está acontecendo isso, né? Enchentes e inundações cada vez mais frequentes, nós já sabemos que elas serão cada vez mais frequentes, nós sabemos que em tal bairro a precipitação intensa em determinados dias pode fazer a água subir 30 centímetros, 50 centímetros, 1 metro, 2 metros. Bom, e daí? Passa para o poder público, o que ele pode fazer? Ele tem várias opções, que seria, primeiro, levar para aquele lugar a infraestrutura necessária para fazer com que a água não se acumule mais lá. Mas isso pode significar, por exemplo, ter que promover desarranjo urbano, ou seja, retirar populações inteiras de áreas de fundo de vale. E aí é um problema sério, porque essas famílias, em geral, elas não querem sair do lugar onde elas sempre moraram. Em segundo lugar, o custo é mais elevado do que a capacidade que o próprio Estado tem, porque é dinheiro de município, né? Então você imagina que o Brasil tenha mais de 5.000 municípios e a quantidade de lugares que estão em áreas de risco em todos esses municípios. E aí entra, então, a terceira, que seria a questão da educação ambiental. Quer dizer, o que nós podemos fazer, então, para minimizar o efeito das enchentes? Já que não dá para sair daqui, né, ou que o Estado possa fazer só uma pequena intervenção, que pode minimizar um pouco a inundação, mas se nós tivermos conhecimento do que fazer quando começa a chover, já ajudaria muito, né? Promovendo pequenas alterações, né, na entrada de casa, colocando mais árvore na rua, mais áreas com não impermeáveis, né? Ou no seu telhado, em vez de você deixar a água ir para a rua, você fazer uma cisterna no seu quintal e aproveitar essa água da chuva, armazenando ali. Ou seja, tem uma série de pequenas ações que pode parecer pouca, mas não é. Se você falar disso, muita gente numa cidade, você pode retirar do sistema milhões de metros cúbicos de água com ações desse tipo. E aí que entra a questão da educação ambiental, né?
Ou seja, as crianças que estão na escola, elas estão muito mais aptas a receber essas mensagens ambientais, né, de como a gente viver num mundo melhor, do que o adulto. Então, elas são um papel importante, porque elas vão para casa e levam também essa informação. Por isso que a educação ambiental devia ser uma disciplina obrigatória no ensino fundamental, não tenho dúvida alguma, né? É claro que a educação tem um papel fundamental. Então, não existe resposta simples para problema complexo, né? Mas tem uma série de ações que nós podemos ter para minimizar. Tem um professor inglês chamado Mike Hume, que eu gosto muito dele, ele é um cara fantástico, né? Ele está sempre muito à frente do nosso raciocínio. E ele disse o seguinte: olha, não adianta lutar contra grandes catástrofes naturais, ou mesmo essas do aquecimento global. A humanidade não tem condições de combatê-las. O que nós temos que fazer é conseguir minimizar o efeito das pequenas tragédias. Essa nós temos que conseguir. Essa a gente consegue mexer. É que nem eu falei, não dá para tirar Miami da rota dos furacões. Mas eu consigo transformar Miami num porto seguro para diminuir o efeito que o furacão provoca quando ele passar por Miami. Ou seja, nós temos que nos resignar, em certa parte, né, a de que nós somos risco. Nós somos vulneráveis e vamos continuar sendo. Isso é uma coisa, professor, que eu falo inclusive em sala de aula, né? Quando eu ministro aula, eu digo, olha, você não vê, trabalho com regionalismo, regionalização, eu digo, olha, você não vê, por exemplo, nos países nórdicos, política de combate ao avanço da geleira. Por que a gente vai ter política de combate à seca aqui, né? Na verdade, é você tentar minimizar o déficit hídrico. Bom, eu quero agradecer a presença do professor João Lima Santana Neto, né, professor da Unesp, Presidente Prudente. A gente debateu sobre clima e saúde. Essa transmissão ela foi realizada de forma simultânea pelo canal do YouTube, GIS Pesquisa, Facebook e Instagram. Eu, antes de finalizar, professor, caso você queira deixar aqui algum contato, alguma coisa no privado, fique à vontade, eu compartilho, tá certo? Passar a palavra para as considerações finais, professor, e depois eu finalizo. Tá bom. Bom, queria agradecer ao professor X pelo convite, agradecer a todos os ouvintes que se desprenderam, né, a gastar essa uma hora debatendo esse problema, que é um problema muito sério, né, para o futuro da humanidade. E o que eu mais espero é que vocês reflitam sobre tudo isso e disseminem, né? É muito importante que a gente leve em consideração que nós estamos vivendo um período de muito impacto, né? De grandes mudanças e que nós temos que estar preparados para enfrentá-las. E certamente que uma delas é debatendo, disseminando a informação, buscando informação e transformando essas ações, essas informações em atos concretos, né? Para minimizar os problemas que o planeta tem enfrentado. Bom, eu posso deixar o meu e-mail. Você pode colocar aqui no chat privado, professor, eu posso compartilhar na descrição do vídeo aqui mesmo. Ok. Enquanto então, isso... Pronto. Enquanto isso, eu mais uma vez agradecer ao professor, né, para quem chegou depois, só para informar, o professor está residindo em Portugal, tem um fuso horário lá, já está no comecinho da noite, né, professor? Sexta-feira, ele tirou aí o horário dele do final de semana para estar aqui conosco, então só tenho a agradecer mais uma vez, o professor João Lima sempre gentil, né, eu conheci ele, tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente durante o período que eu fazia o doutorado lá na Unesp de Prudente, e sempre muito gentil. Está aqui o contato dele para quem quiser trocar figurinhas. Opa, deixa eu só ver aqui, eu acabei não lendo, professor. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque ele botou com uma nova... Não, você botou... não sei porque ele copiou errado aqui, deixa eu ver aqui. Só um BR, apareceu BR, né? lima.santana@unesp.br. Tá. Pronto, vou ajeitar aqui. E deixar aqui, bom. Agora acho que vai. Pronto, lima.santana@unesp. O convite fica aberto, professor, para uma outra oportunidade, tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Informar para os membros do canal que nós tivemos a live hoje à tarde, à noite não teremos, tá certo? E que a gente vai manter vocês informados com relação a todos os eventos que estão ocorrendo, tentando esclarecer da melhor forma possível. Você que acompanhou pela primeira vez no Instagram, quero dar um abraço a Jordânia Aline, a Aline Mendes mais uma vez, aos outros que participaram no Instagram e a quem participou pela primeira vez também aqui pelo YouTube. Sejam bem-vindos, nós temos uma rede social, na verdade 2 redes sociais, temos o Telegram, onde a gente fica trocando figurinha lá no Telegram,
E tem o WhatsApp, que tem 3 grupos, 2 grupos fechados para receber informação e um grupo aberto que você pode também estar interagindo. Todos eles estão na descrição aqui do vídeo. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. Tenham um bom final de semana, tá certo? E estamos à disposição para uma outra oportunidade também, caso a gente possa também, mais uma vez, se encontrar. Um abraço e até a próxima, professor. Tchau.